Olá, então vamos dar continuidade ao nosso livro-texto com o capítulo 3, que trata sobre gerenciamento de memória em um sistema operacional. Bom, o que se trata gerenciamento de memória? Bom, primeiro de tudo, a gente está falando aqui de gerenciamento de memória RAM, tá? Então, a memória RAM, a gente sabe que ela é um recurso muito importante dentro de um processador. A gente sabe que quanto mais memória RAM o computador tem, mais rápido se torna a execução dos nossos programas. Então, dentro desse contexto, o que a gente vai estudar aqui é como o sistema operacional faz para gerenciar a memória RAM do processador, de forma que a gente consiga executar os programas dentro do sistema operacional da maneira que se tenha um bom desempenho. Tá? Do ponto de vista do programador, nós como programadores, a gente gostaria de ter uma memória que fosse privada, ou seja, cada programa, cada processo tivesse sua própria memória, que ela fosse infinita em termos de tamanho, fosse muito rápida e não volátil. Ou seja, que toda vez que a gente desligasse o computador, a gente não perderia essa memória. A gente sabe que isso não acontece na prática, né? A gente sabe que, como a gente viu lá na primeira aula de introdução, o que existe nos processadores atuais é uma hierarquia de memória. Então a gente tem os registradores como sendo o tipo de memória mais rápido, mas a gente sabe que existem alguns poucos registradores. Depois vem a memória cache, pode ter 1, 2 ou até 3 níveis, dependendo do processador. Depois a memória RAM propriamente dita. Nos sistemas atuais a gente tem ainda um SSD, depois tem o HD, o disco, e em mainframes a gente pode ter ainda uma fita, né? Então o que a gente vai estudar é como eficientemente gerenciar essa memória, como o sistema operacional faz para gerenciar os blocos de memória que estão livres, como ele faz para alocar memória a outros programas, como ele faz para tratar a questão de proteção de memória, como um processo é impedido de acessar a memória de outro. Então, todos esses tópicos é tratado dentro desse capítulo 3 do livro. Dentro das estratégias de gerenciamento de memória que são cobertas dentro do capítulo, existem estratégias que são bem simples e até estratégias que são bem sofisticadas, que são usadas em processadores mais modernos, processadores que a gente usa hoje em dia. Note que eu estou falando de processadores e não de microcontroladores. Alguns microcontroladores também têm técnicas de gerenciamento de memória sofisticadas, mas a grande parte de microcontroladores não tem grandes técnicas para gerenciamento de memória. Então a gente vai estudar aqui desde a técnica bem simples até a técnica mais sofisticada. Notem também que eu falei de processadores e sistemas operacionais. As duas coisas andam juntas aqui. O sistema operacional, para ter um bom gerenciamento de memória, ele precisa de ter acesso a alguns recursos que o processador implementa em hardware para fazer esse gerenciamento de memória. Então a gente vai estudar tanto técnicas que não precisam de ajuda do processador e técnicas que precisam de ajuda do processador. Começando então com a primeira técnica de gerenciamento de memória, é uma técnica que não tem nenhuma abstração de memória. É meio contraditório, mas isso existia lá nos primeiros mainframes, nos primeiros minicomputadores e primeiros computadores pessoais. Então não existia nenhuma abstração de memória propriamente dita. Como está aqui no slide, essa instrução em assembly move o conteúdo do endereço 1000 para dentro do registrador 1. Essa instrução aqui, particularmente esse endereço 1000,
é uma referência ao endereço de memória física 1000. Então, o que tinha na memória física 1000 foi movido para dentro do registrador 1. Então, não existia nada de abstração de memória aqui, nada de gerenciamento de memória. Todos os endereços usados pelo programa eram endereços da memória física. Dentro desse contexto, era impossível de ter 2 programas na memória. Por que isso, pessoal? Se vocês quiserem pausar o vídeo aí e pensar um pouquinho por que era impossível de ter 2 programas na memória com esse mecanismo de abstração, ou melhor, sem nenhum mecanismo de abstração de memória, era impossível, pessoal, porque imagine que tem 2 programas na memória, cada um podendo acessar endereços físicos, então um programa poderia acessar o endereço de outro. Então, por causa disso, era impossível de ter 2 programas na memória. Aqui tem uma ilustração na figura 3.1 do livro de como o sistema operacional poderia ser organizado na memória juntamente com o programa do usuário. Então, na nossa figura a gente tem aqui a memória RAM indo de 0 até o endereço limite. O sistema operacional era colocado no início da memória RAM e depois vinha o programa do usuário. Na figura B, mudou um pouquinho, então a gente tem aqui o sistema operacional dentro de uma memória ROM, então uma memória que é somente de leitura, não é regravável, então provavelmente uma memória flash, por exemplo, e o programa de usuário na memória RAM, indo de 0 até um limite máximo. E uma terceira organização possível seria o sistema operacional na memória RAM no início, seguido do programa de usuário, e na memória de somente leitura existiam drives de dispositivo. Essa organização aqui da figura C, ela foi bastante utilizada nos computadores pessoais, nos PCs. Essa parte em particular aqui de drives de dispositivo é o que a gente chama de BIOS. Né? Então, quando liga o computador, a primeira coisa que é executada é a BIOS. Então, justamente esses drives dispositivos estão dentro da BIOS. A BIOS faz algumas checagens, por exemplo, se o teclado está ligado no computador, se tem driver para placa de rede, placa de vídeo e outras coisas mais. E depois ela carrega o sistema operacional para a memória RAM. Ou carrega um segundo bootloader, como o Groove, por exemplo, para a memória RAM, e aí esse segundo bootloader vai escolher ou carrega o Windows ou carrega Linux, por exemplo. Então é uma organização de memória que é usada até os dias de hoje. Essas outras 2 organizações aqui, pessoal, alguns microcontroladores usam uma ou outra, tá? Bom, existiam muitos problemas com essa abordagem de não ter nenhuma abstração. O computador, esse processador da IBM 360, foi um dos primeiros computadores ou processadores que usava um auxílio de hardware implementado dentro do processador para permitir que mais de um processo fosse executado ao mesmo tempo, sem nenhuma abstração de memória. Como ele fazia isso? Bom, primeiro de tudo, a memória RAM era dividida em blocos. Aqui eram blocos de 2 KB. E cada bloco tinha 4 bits de proteção, chamado de chave de proteção. Então, cada processo tinha sua própria chave de proteção. Quando ele acessava um bloco de memória, era comparado a chave de proteção do processo com a chave de proteção do bloco. Isso significa que processos diferentes agora não poderiam acessar a memória um do outro. Só poderiam acessar a memória que pertencesse ao próprio processo. O sistema operacional então controlava
os 4 bits de proteção do registrador PSW. Então, toda vez que houvesse uma troca de processo em execução, o PSW ele era recarregado com os 4 bits de proteção relacionados ao próximo processo. E aí, toda vez que acessava a memória, comparava os 4 bits do PSW com os 4 bits de proteção do bloco de memória. Se houvesse uma incoerência entre a chave de proteção, o hardware, o processador, geraria uma interrupção dizendo que o processo tentou acessar uma memória que tinha uma chave diferente da chave atual do PSW. Então, com isso era possível, com essa pequena ajuda do processador, era possível então rodar mais do que um processo ao mesmo tempo, ou ter 2 processos diferentes, 2 ou mais processos diferentes carregados na memória ao mesmo tempo. E aí havia o que era chamado de troca de processos, process swap. Então o processador ficava alternando de um processo a outro. Obviamente que isso tem um sobrecusto, né? Que é justamente a cada acesso à memória ter que fazer essa comparação do PSW com os bits de proteção do bloco de memória. Existia um segundo problema com relação a não ter a abstração nenhuma, que é o problema ilustrado nessa figura. Então aqui existem 2 processos diferentes, esse marcado em cinza e esse marcado em branco. Aqui significa as posições de memória, e dentro de cada posição de memória tem as instruções executadas pelo programa. Então, esse processo aqui da figura A, no início ele faz um jump para o endereço 24, o endereço 24 faz um move, depois faz um add e assim por diante, continua a execução do programa. Já o processo B, a primeira instrução dele é um jump para o endereço 28, depois faz um compare e continua a execução desse programa na sequência. Qual é o problema aqui, pessoal? O problema é quando a gente carrega os 2 na memória, que é ilustrado aqui na figura C. Então, carregou o processo A do endereço 0 até o endereço 16.380, quando ele acaba, e logo na sequência carregou o processo B. Então, notem que se o processo B executar a instrução número 16.000 no endereço 16.384, é um jump para o endereço 28. O endereço 28 é aqui embaixo, pertence ao processo A e não ao processo B. Então, esse é um problema de realocação. Então, é necessário fazer a relocação desses endereços do processo B. Então, todas as instruções aqui que manipulam endereços, elas têm que ser relativas ao endereço inicial, ou elas têm que ser usar os endereços físicos, né, propriamente ditos, a partir do endereço 16.384. Então, o nome disso é relocação. O processo B tem que ter os endereços relocados. Então, como falei, o problema é que ambos os problemas referenciam os endereços de memória física absolutos. Como o IBM 360 tratava disso, ele fazia o que a gente chama de relocação estática. Então, quando o segundo programa lá, o programa B, ou o processo B, fosse carregado no endereço 16.384, então essa constante era adicionada a todos os endereços que manipulavam memória. Com isso, o que acontecia era uma queda de desempenho e tornava mais lento a fase de carregamento do processo na memória, porque precisava dessas informações extras. Bom, a questão de não ter abstração de memória, nos processadores de uso pessoal que a gente compra em laptops e desktops, hoje em dia isso não é usado. São usadas técnicas mais avançadas. Mas em contraste, em microcontroladores bem simples, por exemplo, microcontroladora VR8, a TMega16, a TMega128, esses microcontroladores bem simples, usados em sistemas embarcados, eles não têm nenhuma técnica de gerenciamento de memória.
Então, ainda assim, ainda nos dias de hoje, a gente encontra microcontroladores que não implementam nenhuma abstração de memória. Bom, quando a gente não tem nenhuma abstração de memória, era muito fácil acontecer erros onde o sistema operacional parava. Obviamente, o processo ele tinha acesso a toda a memória RAM, então ele poderia acessar aí um endereço que era pertencente ao sistema operacional e assim danificar o sistema operacional e parar todo o sistema. Outro ponto era difícil paralelização, né? A gente poderia, levando em conta aqui que o processador não oferecesse nenhum meio de proteção de memória, então era muito difícil ter dois processos ao mesmo tempo na memória. O único meio de paralelizar nesse caso era usar thread dentro do mesmo processo, né? Mas não dois processos diferentes. A gente sabe que na prática o que a gente quer é poder executar mais de um programa, não só um único programa com várias threads. Então, basicamente são dois problemas aí, o problema de proteção e o problema de relocação. Para resolver esses problemas, foi criado aí um conceito de abstração chamado espaço de endereçamento. A gente já falou um pouco sobre isso lá na aula de introdução, mas aqui a gente vai usar o conceito de espaço de endereçamento mais profundamente. Então, relembrando o que é um espaço de endereçamento, basicamente é o conjunto de endereços de memória que um processo pode usar. Então, todos os endereços de memória acessíveis pelo processo formam seu espaço de endereçamento. Cada processo vai ter seu próprio espaço de endereçamento que é independente de outro processo. Fazendo uma analogia, um espaço de endereçamento poderia ser feita essa analogia com números de telefone. Então, se a gente pegar hoje os telefones celulares, são compostos aí por 9 dígitos, né? Então, a gente tem o conjunto de possíveis números de telefones celulares composto por 9 dígitos e isso formaria o espaço de endereçamento do número de telefone. Domínios da internet, então, .com, .com.br, isso tudo também formam um espaço de endereçamento. Endereços de entrada e saída. Vocês devem lembrar lá em microcontroladores que às vezes, para a gente escrever numa UART, por exemplo, a gente acessava aí um endereço específico que era o endereço de leitura ou o endereço de escrita daquela UART. Então, as portas de entrada e saída são ou podem ser mapeadas em endereços específicos na memória RAM. Então, a entrada e saída, o conjunto desses endereços usados pela entrada e saída formam o espaço de endereçamento da entrada e saída. Como o sistema operacional faz, então, para gerenciar esse espaço de endereçamento? É basicamente o que a gente vai estudar a partir de agora. Bom, primeiro de tudo, ou a primeira técnica, né, é a chamada de relocação dinâmica. Então, em contraste ou em comparação com a relocação estática que a gente viu nos slides passados, a relocação dinâmica aqui ela adiciona 2 registradores especiais dentro do processador, que são os registradores de base e de limite. Então, quando um programa é carregado para memória RAM, então, do disco ou do SSD para memória RAM, ele é carregado num espaço consecutivo e não é feita nenhuma relocação estática durante a fase de carregamento. Quando o processo é executado e faz a referência ou faz o acesso a um endereço, o processador, a CPU, ela vai adicionar ao endereço o valor que está dentro do registrador base e também vai checar se base mais endereço excedem o valor que está dentro do registrador limite. Uma visualização gráfica, usando o mesmo exemplo dos slides passados, onde tinha o processo A e B, como é feita a relocação dinâmica.
Então, o processo B, que ele era carregado no endereço 16.384 até o seu final. O registrador base, então, continha o endereço 16.384 e o registrador limite 16.384. Então, são 16K de espaço de endereçamento. Toda vez que tinha, então, uma instrução com uma referência na memória, por exemplo, jump 28 era adicionado ao valor do endereço do registrador base e aí feita a execução daquela instrução. Nesse caso aqui, o jump 28 faria um jump para 16.412. E aí também 16.412 era comparado com o valor dentro do limite. 28 passou aqui do limite? Não passou. Então ele está dentro do espaço de endereçamento. Somente o sistema operacional pode modificar os registradores base e limite. Então o usuário ou as aplicações, os processos que estão executando no espaço de usuários não podem modificar os registradores. Um exemplo de processador que tinha registrador base era o Intel 8088. Ele tinha, na verdade, múltiplos registradores base. Então isso permitia que a gente pudesse colocar uma seção de texto, o código do programa, e a seção de dados em espaços diferentes, realocados de forma diferente, mas ele não tinha aí o registrador limite. Então ele não fazia o teste se o processo estava acessando memória além do permitido. Qual que é a desvantagem dessa abordagem usando o registrador base e limite para relocação dinâmica? É justamente ter que fazer uma comparação e uma adição adicionais a cada referência de memória. Então, toda vez que acessa uma memória, tem que fazer a adição com o registrador base e depois a comparação com o registrador limite. Uma outra técnica aqui que usa espaço de endereçamento é a chamada troca de processos, a chamada swap. A ideia aqui é permitir que a gente execute na memória física, que a gente execute programas que ocupem mais memória do que a memória física realmente existente no processador. Então, quando a memória física não é grande o suficiente para armazenar todos os programas, a gente precisa fazer swapping, ou seja, trocar um programa que está na memória por um programa que está no disco ou no SSD. E aí fazer essa troca dos programas e aquele programa que foi carregado poder ser executado. Existem duas técnicas para permitir isso, ou seja, para permitir que a gente execute processos que demandam memória mais do que a memória física realmente existente no processador. E essas duas estratégias, esses dois mecanismos, a primeira é chamada swap, propriamente dita, então ela é a mesma coisa do que fazer a troca, mesmo nome. E a segunda, que permite fazer swapping, é a memória virtual. Na aula de hoje a gente vai ver swapping e na próxima aula, próximo vídeo, a gente vai ver memória virtual. A grande vantagem da memória virtual, além de permitir a troca de processos, é permitir a execução desses processos com partes na memória. Ele não precisa estar todo na memória. Apenas partes do processo podem estar na memória, somente as partes que estão sendo usadas. Já a técnica de swapping, ela não permite a execução de partes. Todo o processo tem que estar na memória. Essa figura do livro ela traz a ilustração de swap, da técnica de swap. Então, as figuras aqui elas demonstram a evolução da memória conforme o sistema vai sendo executado. Então, no início, a gente tem o sistema operacional
nos primeiros endereços da memória RAM, e a gente tem o processo A. Então o sistema operacional carregou o processo A, colocou ele na memória e aí começou a executar ele. Depois o usuário pediu para carregar o processo B, foi carregado logo na sequência, e depois o processo C. Nesse momento aqui da figura D, o usuário do sistema pediu para carregar o processo D. O processo D ele não cabe nesse espaço livre aqui em cima do processo C, então agora tem que fazer a troca de processos. Ou seja, o processo A ele tem que ser colocado de volta para o disco ou para o SSD, então tem que ser gravado o conteúdo dessa posição de memória aqui que estava o processo A, tem que ser tudo gravado no disco de novo, e aí abrindo espaço para o processo D ser carregado. Então aqui nessa figura, na figura o estado do sistema, na figura E, a gente tem o sistema operacional, o processo D, um espaço livre, o processo B e o processo C, e mais um espaço livre lá no final da memória. Nesse momento aqui da figura E, o usuário ou o sistema operacional pediu, ou houve um pedido do escalonador para rodar o processo A. O processo A ele não está na memória e por isso ele precisa ser trazido do disco para a memória. O problema é que ele não cabe nem nessa área livre e nem nessa outra área livre. Ou seja, o sistema operacional agora tem que escolher um outro processo para ser escrito de volta para o disco e assim abrir espaço para o processo A. É o que acontece aqui na figura F, onde o processo B foi reescrito no disco e aí o processo A foi carregado. Então, note que a gente está fazendo aqui troca de processos. Bom, quais são os problemas associados a isso? Bom, primeiro de tudo, a gente já percebeu que os endereços são diferentes. Toda vez que a gente faz um carregamento ou um recarregamento do processo, os endereços eles podem ser diferentes, né? Aqui o processo da figura A exemplifica isso. O processo A da figura, desculpa. Aqui na figura C e na figura G, notem que os endereços do processo A mudaram. Então a gente tem que fazer aqui uma relocação. Pode ser relocação estática, que é feita durante o carregamento do processo, ou pode usar relocação dinâmica usando aí a base e limite, esses dois registradores especiais. Outro problema associado é a questão dos buracos na memória, né? Notem aqui, por exemplo, na figura E, a gente tem aqui um buraco de memória e outro buraco de memória no final. Então, se o sistema fizer muito swap, pode acontecer de ter buracos aí ao longo da memória. O que tem que ser feito? Fragmentação. Tem que ser feita compactação. Ou seja, então, fazer compactação aqui desse cenário da figura E seria trazer todos os processos para baixo da memória e aí deixar o buraco livre de memória lá para o final. Então, eu compactei a memória. O problema da compactação de memória é que ela leva tempo, né? Aqui o livro traz um exemplo que se for mover 4 bytes demorasse 20 nanosegundos, levaria 5 segundos para compactar 1 GB de memória. Então leva tempo. E quem é afetado com a compactação é o usuário. Enquanto o processador estiver fazendo compactação, o processador está ocupado e não vai estar executando os programas do usuário. Então vai dar a sensação que o computador está parado. E o terceiro problema associado com o swap é quanto de memória alocar para o programa, porque os programas eles tendem a crescer, né? É normal a gente ter dentro do programa, por exemplo, instruções malloc, né? Os comandos malloc para alocar memória. Então faz malloc, faz free, faz malloc, faz free e assim por diante durante a execução do programa. Então a memória do programa vai crescer.
voltando aqui para a figura, como a gente sabe que o processo C vai ocupar somente isso de memória? Como o sistema operacional pode saber que a memória não vai aumentar? Então, tem que prever algum jeito de fazer isso, prever esse aumento de memória. Na verdade, aqui na figura A é ilustrado uma forma de se fazer isso. E tem o processo A, o processo B e um espaço para crescer, para dados alocados dinamicamente. Na prática, como os sistemas fazem, é ilustrado aqui na B. Esse espaço de crescimento, na verdade, ele serve para duas coisas. Tanto para crescimento da pilha do programa, quanto para crescimento dos dados alocados dinamicamente, ou seja, para a heap. Então, a gente tem aqui o programa, a área de programa, a área de texto, a área de código do processo A, a área de dados estáticos. Depois a gente tem uma área aqui para dados alocados dinamicamente, ou seja, a heap do sistema. A heap então cresce de baixo para cima e a gente tem a pilha do programa crescendo de cima para baixo. Então a gente tem um espaço aqui de crescimento tanto para a pilha quanto para a heap. Da mesma forma que para o programa o programa B, né? Lá do nosso exemplo. Então, novamente, tem um espaço aqui de crescimento da heap e da pilha. Então, esse tipo de organização seria uma organização mais usual e que permitiria, então, que os processos tivessem área para crescimento de memória. Bom, tendo esse espaço livre aqui para crescimento, dentro de cada um dos processos, a pergunta que fica agora é como faz para gerenciar esses espaços livres, principalmente para a heap, né? Quando a gente tem memória dinamicamente alocada e se faz depois a desalocação, né? Faz uma alloc e depois faz free, por exemplo, se for usando uma linguagem C. Então, como o sistema operacional faz para gerenciar os blocos de memória livre? O livro ele traz duas abordagens para fazer esse gerenciamento de memória livre. A primeira é chamada de bitmap e a segunda é lista encadeada. Começando com a abordagem de bitmap, basicamente então a memória é dividida em unidades de alocação ou blocos de alocação. Esses blocos podem ter alguns bytes até kilobytes. Para cada unidade de alocação existe um bit dentro do bitmap dizendo se aquela unidade de alocação, aquele bloco de memória está alocado ou está livre. Se vocês pensarem um pouco aí com relação ao tamanho da unidade de alocação, isso faz uma diferença bastante grande. A diferença está basicamente no tamanho do bitmap e a memória desperdiçada dentro dos blocos. Se a gente tiver uma unidade de alocação muito pequena, pense em alguns bytes, provavelmente não vai ter desperdício de memória. Ou seja, cada unidade alocada vai ser utilizada completamente ou quase completamente. Então não tem desperdício de memória dentro do bloco, dentro da unidade de alocação. Por outro lado, isso vai aumentar o tamanho do bitmap. Eu vou precisar mais bits, sendo que eu estou dividindo a memória em mais unidades de alocação, eu vou precisar mais bits dentro do bitmap. Então vai aumentar o tamanho do bitmap. Por outro lado, se eu tiver unidades de alocação grandes, pensem em alguns megabytes, nem todo programa, a maioria dos programas não utiliza megabyte de memória. Então eu vou ter um grande desperdício dentro do bloco, dentro da unidade de alocação. Por outro lado, eu vou reduzir o tamanho do bitmap. Então aqui tem um trade-off entre o tamanho do bitmap e o desperdício de memória. E também um outro problema com o bitmap é difícil encontrar um determinado tamanho de espaço livre. Vamos tentar ver isso no exemplo a seguir. Então aqui nesse exemplo,
o exemplo aqui da figura A gente tem os processos na memória. Essa área rachurada aqui é espaço de memória livre. Então a gente tem o processo A ocupando 1, 2, 3, 4, 5 blocos. E temos 1, 2, 3 blocos de memória livre na sequência. Aí depois vem o processo B, o processo C, área livre, processo D, processo E, área livre e assim por diante. E aqui na figura B está a representação do bitmap dessa memória. Então o primeiro bloco é marcado como 1 dentro do bitmap, dizendo que ele está usado. O segundo bloco 1, terceiro, quarto e quinto também estão 1. Então completando aqui os blocos do processo A. E depois os próximos 3 blocos tem 0, dizendo que aquela unidade de alocação, aquele bloco de memória, está livre. Então dentro do bitmap 1 significa bloco usado, 0 significa bloco livre. Tá? Bom, agora toda vez que a gente precisar fazer uma alocação de memória, a gente vai saber qual é o tamanho. O que o sistema operacional tem que vir? Tem que achar aqui uma sequência de zeros que satisfaça o tamanho requisitado para a alocação da memória. Toda vez que um processo desalocar um bloco ou o processo acabar, todos os 1s associados ao processo ou àquele bloco têm que ser colocados em 0. A segunda maneira de fazer o gerenciamento de memória livre é através de lista encadeada, que é exatamente aqui o exemplo da figura C. É o mesmo exemplo, agora estruturado numa lista encadeada. Então a lista ela tem uma informação se aquele bloco ela pertence a um processo ou se o bloco está livre, o início e o tamanho. Então, por exemplo, aqui o primeiro elemento aqui da nossa lista tem o P indicando que pertence a um processo, inicia no bloco 0 e tem tamanho 5. O próximo item da lista tem o H indicando que está livre, inicia no bloco número 5 e tem tamanho 3. O próximo elemento da lista tem um processo, inicia no bloco 8, tem tamanho 6 e assim por diante. Então a gente tem basicamente 4 informações em cada elemento da lista. Se aquele elemento pertence a um processo ou se é um bloco livre, o início, o número do bloco inicial e o tamanho daquele bloco. Essa próxima ilustração ela demonstra o que a lista tem que fazer toda vez que um processo termina. Então aqui a gente tem na figura A, processo A, processo B e o processo X no meio do A e do B. Quando o X acabar, vem essa outra situação. Então o bloco de memória entre A e B se torna livre. Então tem que vir aqui e alterar basicamente a primeira informação do elemento da lista, dizendo que não pertence mais ao processo X, mas aquele bloco lá agora se tornou livre. Na figura B, é a situação antes de X acabar, e aqui está a situação depois que X acaba, ou seja, o bloco de memória, a gente teve que fazer aqui um merge dos 2 blocos de memória. Então tem que fazer o merge aí de 2 elementos da lista para se tornar um só. Da mesma forma que na situação da figura C, agora só o merge é feito na esquerda e não na direita. E da mesma forma na D, que aí faz o merge do elemento da esquerda e do elemento da direita da lista. Bom, se a gente voltar para essa lista aqui, é uma lista simplesmente encadeada. Então fazer o merge da esquerda não é fácil porque tem que percorrer toda a lista a partir do início, chegar até no elemento que está na esquerda.
Então, por isso que uma lista duplamente encadeada facilita a parte de remoção, né, as tarefas de remoção e o merge dos elementos da lista. Quando a gente tem a memória livre gerenciada por lista, como a gente faz para alocar a memória livre aos programas, aos processos? Basicamente aqui dá para usar alguma heurística do problema de bin packing. Não sei se vocês já tiverem contato com a descrição desse problema. Em português seria problema de empacotamento. Vocês podem procurar mais informações sobre problemas. Existem vários algoritmos que resolvem o problema de bin packing. O primeiro deles é o first fit. Basicamente, a gente correlacionando o problema de bin packing com esse problema de gerenciamento de memória livre, o first fit pegaria então a quantidade de memória a ser alocada, percorreria a lista do início, na primeira ocorrência de espaço livre, então o primeiro elemento que tem um espaço livre que caiba a quantidade de memória a ser alocada, então vai usar aquele elemento, né? Geralmente a memória a ser alocada não vai ser igual ao tamanho do espaço livre, então por isso vai fazer a quebra aí, se o espaço livre for maior do que a memória requisitada, então vai quebrar em dois elementos da lista, né? Um primeiro elemento que vai ser usado e um segundo elemento que vai denotar aí uma memória livre, um espaço de memória livre. O next fit, então o next fit é igual ao first fit, a única diferença é que ele vai recomeçar de onde ele parou. O first fit sempre começa do início, o next fit então ele vai começar a partir de onde ele parou. O best fit ele vai percorrer toda a lista e vai usar o buraco de memória livre, o espaço de memória livre que for mais perto, que tiver a quantidade de bytes mais próxima ao tamanho de alocação. O worst fit é o contrário, vai encontrar o buraco que tem mais sobra, o maior buraco possível. A ideia é quebrar a memória em tamanhos maiores para permitir mais alocações. E aí tem uma ampla infinidade aí de algoritmos, então vocês podem procurar um pouco aí na internet, vocês vão achar. Mas first fit, best fit e worst fit são os principais, os mais usuais. Aqui tem um primeiro exercício relacionado a isso, que vocês podem fazer justamente para treinar um pouco essas heurísticas de bin packing. Então, num sistema que faz swap, a memória consiste nos seguintes buracos. Então, tem um buraco aí de 10 KB, 4 KB, 20 KB, 18 KB, 7, 9, 12 e 15. O exercício pede, então, como estará a memória depois que essas três requisições de alocação forem executadas. Então, uma primeira alocação de 12K, uma segunda de 10K e uma terceira de 9K. E aí, como ficará a memória, quais são os buracos de espaços livres, né? Usando primeiro o first fit, depois o best fit, o worst fit e o next fit. Tá? Então, para a aula de hoje, pessoal, para esse vídeo aqui, eu vou acabar nesse exercício. Qualquer dúvida da aula, a gente tem o nosso encontro semanal. E aí, no próximo vídeo, eu continuo com a memória virtual. Obrigado e até o próximo vídeo.